RC16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Prazerosamente, iniciamos mais um programa E Agora, Doutor? Sempre ao vivo, todas as terças-feiras, aqui no canal 16, a partir do meio-dia. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas quero dizer à senhora e ao senhor que isso não afetará absolutamente nada o nosso bate-papo aqui, porque hoje convidamos o Dr. Marcos Lizerri, que é um infectologista, e precisamos conversar a respeito do que estamos, desse momento difícil que estamos atravessando com a pandemia e, por conta dela, essa quarentena. Doutor Marcos, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico imensamente grato com a sua presença aqui. Eu queria, inicialmente, que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores, dissesse quem é o Dr. Marcos Lizerri, falando um pouquinho também da sua especialidade. Sim. Bom, como já falou, meu nome é Marcos Lizerri. Eu sou infectologista da CCH do Hospital Unimed Petrópolis e sou infectologista coordenador da CCH do Hospital Municipal Nelson Saer, que é o centro Covid do município de Petrópolis. É um grande prazer estar aqui, né, nesse programa novamente. Né, assim, já tive outra vez, né, em outro modelo. E fico muito feliz de estar aqui para poder esclarecer as dúvidas com relação a essa grande pandemia que está tendo, né? E realmente está dando muito trabalho para a gente. Doutor Marcos, uma pergunta que se impõe, que o senhor fique bastante à vontade para falar sobre isso, é a respeito de estamos ou não preparados em Petrópolis nesse enfrentamento que estamos tendo. As providências tomadas são providências todas a contento, temos respiradores suficientes, temos leitos de UTI suficientes. Como é que está se desenvolvendo, como é que o senhor tem observado a doença aqui em Petrópolis? Olha, nós estamos com um grande número de casos em Petrópolis, né, em todos os hospitais, né, principalmente o Hospital Municipal, o Hospital Unimed, o Hospital Santa Teresa. A SMH eu não sei muito bem como é que está, mas assim, realmente estamos tendo casos realmente sérios, né? Com relação à questão da vaga em UTI, né, a gente está conseguindo ter um bom resultado em função das normativas da Prefeitura Municipal de Petrópolis, da Secretaria Municipal, da secretária Fabiola Reck, do prefeito Bernardo Rossi, que muito sabiamente consultou, né, os especialistas, né? Eu participei lá do início lá da programação da Prefeitura, né, porque eu coordeno o Hospital Municipal, na parte de infectologia. E sabiamente foi adotado o isolamento social em Petrópolis, né, com um bloqueio, né, na entrada da cidade. Então, isso aí, o que vai fazer? Isso aí vai fazer com que haja achatamento da curva do número de casos e a gente possa ter fôlego para conseguir comportar um número de casos, principalmente de pessoas que precisam de ventilação mecânica. Se não fosse feito o isolamento social, provavelmente a gente já não teria mais vaga e já tinha gente aí provavelmente morrendo por falta de ventilação mecânica. Isso no Brasil inteiro, né? Mas aqui em Petrópolis, assim, a coisa tem, graças a Deus, por enquanto, a gente está conseguindo ter vaga para todo mundo e resolver a grande maioria dos casos. Casos muito graves, assim, infelizmente, né, a gente não consegue resolver quando chega
já com a evolução muito adiantada. Mas, assim, eu acho que Petrópolis, assim, tomou o rumo que tinha que tomar, o rumo correto, né? Essas questões aí que envolvem aí essa coisa de abertura já, porque por causa do comércio, por causa disso, gente, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa vida, né? Acho que não tem nada mais precioso do que a vida humana. Dinheiro a gente corre atrás depois, vê o que vai fazer, pede ajuda, o governo vai ter que ajudar socialmente, né? Quer dizer, eu espero, né, que ele faça investimentos sociais, né, e ajude a indústria, os pequenos empresários, com empréstimos, né, com juros baixos, né? Isso aí já tá engatilhando para esse desfecho. Mas eu acho muito precipitado o isolamento social terminar agora, né? Eu acho que tem que ter mais tempo. O número de casos vem numa crescente grande na cidade de Petrópolis e em todo o Brasil, né? Então, para você ter uma ideia, a pesquisa epidemiológica feita pela Universidade de São Paulo, ela chegou à seguinte conclusão: com isolamento social, provavelmente teremos uma faixa de 40 mil mortos. Sem isolamento social, por volta de 1 milhão de mortos. Então, a questão do isolamento social é uma vertente que é verdadeira, né? A gente vê pelos casos pelo que aconteceu com a Inglaterra, que fez isolamento vertical só os velhos, que está numa coisa sem controle, né? Eles estão com dificuldade em controlar. O que aconteceu com os Estados Unidos, né? Que já está na faixa de 750 mil casos, né? E já está com mais mortes do que somando Espanha, Itália, China, tudo junto, né? Então, assim, é muito importante nesse momento as pessoas ficarem em casa, né? Só vão para o trabalho quem tem que trabalhar mesmo, que é meu caso, que sou médico, que tem que estar na linha de frente, estou aí de soldado ali, tentando combater essa pandemia. Mas, assim, a gente pede para as pessoas que fiquem em casa. É a coisa mais segura, né, para controle dessa pandemia. Eu queria lhe perguntar a respeito dos casos aqui de Petrópolis, se o senhor que está dentro, está no meio, está vivenciando o dia a dia da pandemia aqui, os casos aqui em Petrópolis, a maioria são casos autóctones daqui de Petrópolis mesmo, ou são casos importados de fora que estão em tratamento em Petrópolis? Eu lhe explico o porquê da pergunta. Os 2 primeiros casos de mortes, de falecimento, de óbito aqui em Petrópolis, foram pessoas, uma que era de fora e veio para Petrópolis para se tratar, e a segunda, uma pessoa que fez uma viagem ao Egito, depois esteve em Fortaleza e chegou em Petrópolis, ele e a esposa contaminados. A gente não tem dados, não tem conhecimento, não tem notícias desse percentual de casos petropolitanos e de casos de fora de Petrópolis que estão sendo tratados em Petrópolis. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito disso? Olha, no início realmente eram casos assim, os primeiros casos que apareceram foram de pessoas que vieram de viagem. Um veio do Egito, o outro veio de Alagoas. Mas hoje em dia não é essa a realidade. A realidade é que já tem muitos casos locais, já tem muitos profissionais de saúde já contaminados, né? Então, realmente essa pandemia é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida como infectologista. Eu já tenho 32 anos, né, de profissão como especialista. Eu nunca vi uma coisa igual e a violência das pneumonias virais é uma coisa absurda. Absurda. Nunca vi igual. Alguns cientistas, inclusive hoje mesmo está circulando um vídeo na internet de um cientista da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, que é uma conceituada universidade.
e ele é um pneumologista, e ele fala o seguinte: nós já tivemos o vírus da SARS, já tivemos um outro corona, já passamos por vários vírus, e doenças respiratórias, elas têm um ciclo de contaminação e desaparecem depois desse determinado ciclo. E que ele, inclusive, ele condena o isolamento, ele é a favor de uma flexibilização desse isolamento, porque ele diz que 80% da população tem que adquirir o vírus, porque o vírus só vai se manifestar num percentual muito pequeno de pessoas dessa população, e que então esse ciclo ele cessaria a partir de 4 semanas. Eu não sou médico, não sou infectologista, não sou pneumologista, então eu queria que o senhor comentasse isso. Eu vi a entrevista dele, eu vi essa entrevista. Olha, assim, como eu lhe falei, a Inglaterra, ela começou com esse raciocínio, ela fez o isolamento vertical só com os idosos, e deu no que deu. Né? Eles tiveram que voltar atrás. Né? A mesma coisa com a Itália, né? Que foi um desastre. Tá? A mesma coisa com os Estados Unidos, o Trump voltou atrás também. Né? Então, eu acho que o raciocínio do colega é um raciocínio, assim, ele tem sua lógica com relação a que 80% da população, daqui a um tempo, vai ter contato com esse vírus. Mas o problema é que nós não temos remédios ainda eficazes contra essa doença, né? Realmente comprovados. Né? Se a gente tivesse, como foi com o H1N1, que a gente já tinha, oseltamivir já na época, é outro papo, outra conversa. Com essa nós não temos. Então, se você for parar para pensar sobre esse raciocínio, né? 20% da população mundial vai fazer infecção. 5% vai fazer infecção grave. Né? Então, esse 5% que vai fazer infecção grave, não vai ter vaga em UTI para todo mundo. Certo? E foi aquilo que eu falei no início. Uma coisa que poderia parar nos 40 mil mortes, vai chegar a 1 milhão de mortes. Porque você não vai ter controle sobre a doença. A única maneira de você controlar, né, é você não ter contato com a doença no momento. Deixa eu lhe fazer uma provocação. Provocação, Sim. Tá? Porque estamos aqui justamente para conversar Sim. e esclarecer os nossos telespectadores. Sim. O senhor não acha que esses números praticados, não só pelo governo, como também por determinadas instituições, eles estão um pouco aviltados, eles estão um pouco inchados, eles criam um certo pânico, um certo temor, e não se justifica, por exemplo, esse número de 1 milhão de mortos no Brasil. É uma coisa que assusta, um número pavoroso e tal. Porque nós já temos um decréscimo de casos na Alemanha, um decréscimo de casos na França, um decréscimo. Mas eles fizeram isolamento social. Sim. Não. Eu quero dizer isso com os números. Fizeram. Os números. Né? A Alemanha, inclusive, hoje, essa semana, está flexibilizando o isolamento. Né? Enfim, os casos estão caindo. Portugal, a França, a Itália estão caindo. Nos últimos 3 dias, os casos também caíram nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse isso e, efetivamente, se é uma coisa para 3 semanas, para 4 semanas, para 2 meses, para 6 meses. Não, a flexibilização, eu acho que é uma coisa que vai ter que ter, porque é claro que as economias não vão aguentar um tempo muito prolongado. Mas o problema é que a gente não chegou nem no pico no Brasil ainda. A previsão de pico do número de casos é a partir de 15 de maio. Então você não pode abrir mão do isolamento social por enquanto. Porque senão... No Brasil os casos têm caído. Pelo menos nos últimos dias caíram os casos. Não. O que a gente tem observado é aumentar muito aqui em Petrópolis, Teresópolis,
né? Eu trabalho também num serviço de controle de infecção no Hospital de Teresópolis, que é um hospital grande, é o maior hospital de Teresópolis. O número de casos está aumentando absurdamente lá. Entende? Então, assim, a gente não chegou no pico do número de casos ainda, não. Eu acho que a pessoa aqui no Brasil que está tendo, assim, o Estado que está tendo uma orientação melhor com relação a isso daí, é exatamente o Estado de São Paulo. Porque o Witzel já sinalizou que a partir de 10 de maio, provavelmente, eles já vão ter uma ideia do número de casos, aí já vai começar a flexibilizar um pouquinho. Mas o Mandetta já tinha falado isso e esse novo ministro também tinha falado isso. Eu achei interessante do ministro, porque o que acontece é o seguinte, esses números que a gente tem visto aqui no Brasil, eles são números extremamente abaixo do número de casos que nós temos. O problema dessa doença é que ela não é, às vezes ela é lenta, ela demora um pouco para aparecer a coisa mais grave, né? Então, esse ministro novo, qual a ideia dele, que eu achei interessante? Aumentar o número de testagens. Estão chegando 9 milhões de testes para o Brasil, principalmente lá em São Paulo. Aí a gente vai ter uma ideia do número de casos reais e aí sim a gente vai poder pensar em termos de começar a reverter o isolamento social. Eu acho que a ideia dele, desse ministro novo, essa da testagem, eu acho muito boa. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma... Agora, a gente não pode menosprezar essa doença, porque, rapaz, ela faz um estrago. Para quem fica realmente doente, 80% realmente vai ficar assintomático, né? Ou vai ficar com sintomas de gripe bem fraquinho, depois melhora. Agora, 20% complica. Aí, se você for colocar 20% da população mundial, é preocupante. Né? Doutor Marco, eu preciso pedir licença ao senhor, eu preciso pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, já voltamos com a entrevista com o Dr. Marcos Lizerri, infectologista. Fique conosco. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
retornamos e estamos entrevistando o Dr. Marco Lizerge, infectologista. No intervalo aqui, estamos conversando, e o Dr. Marco me falou que uma das grandes preocupações dele é que nós talvez não tenhamos respiradores suficientes caso esse volume de atendimentos, volumes de contaminados graves que precisam de uma ventilação mecânica, estejam necessitando dela e que nós não temos ainda, não estamos estruturados, não temos uma quantidade suficiente de respiradores mecânicos. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, doutor Marco. O grande problema que nós vamos ter com relação a essa pandemia, no mundo inteiro, né? Você vê lá em Nova York, não tinha, na Itália não tinha, na Espanha não tinha, era ter ventilação mecânica para todo mundo, né? Porque nos casos, os casos que têm boa evolução, normalmente, eles têm que ter o que a gente chama de intubação precoce. Quer dizer, o cara tem que ser intubado antes de chegar naquele padrão que não tem mais troca gasosa, né? Então tem que ser intubado antes. O problema é que a gente tem observado, por exemplo, em São Paulo e no Rio, já estão quase 100% dos hospitais já lotados e não tem vaga em UTI e não tem ventilação para, se a coisa continuar andando, não vai ter ventilação mecânica para todo mundo, que foi o que aconteceu na Itália, né? E que já está acontecendo no Hospital Emílio Ribas, no Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo, perdão. Eu trabalhei lá, eu fui infectologista de lá. E você vê, o Emílio Ribas é um hospital monstruoso, ele é imenso. Ele é imenso, tem 200 vagas de UTI. Então, assim, é muito complicado a situação que São Paulo está vivendo, que eu acho que vai ser o local que vai sofrer mais com a pandemia. Mas mesmo assim você vê com a questão que o Dória peitou do isolamento social e o UIP que também trabalhava no Emílio Ribas também peitou, é que simplesmente você vê que São Paulo, até em relação, apesar da coisa já está com uma perspectiva de, a partir de 10 de maio, já começar a afrouxar um pouquinho, né? Então, assim, eu vejo lá o ministro da Saúde, esse novo que entrou, e o Mandetta, a preocupação deles era exatamente em comprar mais ventiladores, principalmente para o Nordeste, para o Norte, que, né, Manaus, né, não tinha para todo mundo, né? Então, a mortalidade, ela vai ser mais alta, vai ser mais em função disso daí, de não ter ventilador para todo mundo. Então, por isso que é mais um dado do isolamento social, para você dar uma baixadinha na curva, para poder ir tirando o doente do ventilador e entrando novo, porque senão você não vai ser uma coisa horrorosa, que nem aconteceu, eu estava falando com você no intervalo, na Itália, né? Que os médicos e os profissionais de saúde tinham que escolher quem ia para o ventilador, quem não ia. Quer dizer, né, qualquer coisa pior do que para um médico, para um profissional de saúde, uma realidade dessa. Uma coisa horrorosa. E fora o número de profissionais que se contaminaram no mundo inteiro, né? Que é uma realidade, né? Porque a outra questão é o EPI, que a gente não falou, né? Os EPIs, né? A gente, se continuasse, se os casos aumentassem exponencialmente sem isolamento social, não ia ter EPI para todo mundo. E aí você imagina o profissional de saúde sem EPI, você acha que ele ia trabalhar? Não vai trabalhar, porque o cara não tem condição de trabalho e não vai trabalhar, né? Então, assim, realmente, você vê, olha, eu vejo nos hospitais que eu trabalho o controle que tem que ser feito sobre a EPI, né?
Porque para você trabalhar com esses doentes, você tem que estar paramentado, né, com um avental impermeável, né, de boa qualidade, com uma máscara de boa qualidade, né, no CTI tem que ser a N95, que é uma máscara caríssima, e fora o problema que teve no Brasil, que eu não entendo, entende? Como é que o governo deixa acontecer uma máscara que custava 75 centavos, custa R$5, entende? Não, um capote que custava lá uma bagatela está uma fortuna, entende? Então, pô, o governo tinha que ter feito uma intervenção nessa coisa dos preços, né? Porque isso aí levou os hospitais a ficar, as prefeituras, né, o Estado, ficar entalado, né? Porque o custo foi lá em cima e você ainda não consegue o EPI. Mesmo você pagando, você não estava conseguindo os EPIs em determinados momentos. Mas você sabe que isso é uma situação muito delicada. Toda vez que existe uma intervenção do Estado no domínio econômico, temos problemas. Talvez o senhor lembre dos fiscais do Sarney, na época do final do governo Sarney, que o Sarney intitulou os brasileiros todos para fiscalizarem, intitulou os brasileiros de fiscais para fiscalizarem os preços no supermercado, etc. Então, infelizmente, o brasileiro, ele tem um vírus, digamos assim, já no próprio DNA, que é o vírus da ganância. Não adianta. É muito difícil conter a goela, o bolso de determinados comerciantes, de determinados brasileiros. Não estão olhando o povo, estão olhando apenas o seu lado, não estão olhando o país, olham apenas os seus próprios interesses. Essa subida de preços, realmente, eu tive conversando com um administrador de um hospital, e ele falou para mim, disse, Bernardo, é absurdo, o que eu pagava X, eu estou pagando 5 vezes X. Em alguns casos, 10 vezes X, e sou obrigado a comprar. No caso de luvas, de máscaras, e de EPIs em geral. Então, isso é uma coisa difícil do governo. Eu não critico o governo nesse particular, porque é uma coisa muito difícil de controlar. Porque isso está na índole do brasileiro, é a famosa lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Eu sei que é uma situação complicada, mas eu tenho outra dúvida. Esse vírus foi um vírus efetivamente fabricado em laboratório e fugiu ao controle? Ou é uma mutação de um vírus que já existia, um corona existente, né, que sofreu uma mutação e também escapou? Qual é a sua opinião a respeito desse vírus chinês? Não, eu acho que realmente, como a grande maioria dos vírus, ele realmente é um vírus selvagem. Ele existe, já existia. Você vê, que no Brasil, pouco se divulga isso, mas na floresta amazônica tem quase 80 tipos de ébola. Diferentes. Olha que interessante. Mas ele fica lá, no ecossistema ele está equilibrado entre os animais, ele não vai para o meio urbano, não fica ali. Ele está sobrevivendo ecologicamente bem ali. Então, evidentemente que eu acho assim que a gente vê lá na China, não é a primeira vez que surge um vírus mortal na China, né? Então, assim, esse hábito deles de comerem animais, né, exóticos, essas coisas assim, evidentemente que isso aí deve ajudar, né? Agora, essa teoria da conspiração, que é a coisa principalmente que vem dos americanos, tal, isso aí pode acontecer, que esse mundo é um mundo muito maluco, né? Então, assim, as pessoas ficam mexendo com vírus em laboratório, né? Mas eu não acredito que seja o caso do coronavírus, tá? Eu acho que o coronavírus não, o coronavírus foi o problema, a diferença é que o coronavírus é um resfriado. Então, o poder de disseminação dele é muito maior do que o do influenza, que é o vírus da gripe, né? Ele é muito maior.
que é um resfriado. Só que eu nunca imaginei, tá? Eu nunca imaginei que eu fosse ver um vírus provocar, ter um poder de infectar as pessoas dessa maneira, de uma maneira tão rápida, e de provocar sintomas tão graves. A maioria, você vê, o desequilíbrio ecológico é uma realidade no mundo, né? Você vê que é uma coisa interessante que tem saído por aí, que depois que veio o coronavírus, que a indústria deu uma diminuída na China, deu uma diminuída nos Estados Unidos, deu uma diminuída, o ar, né, camada de ozônio, essas coisas, a natureza começou a se equilibrar de novo, né? Então eu acho assim, esse vírus ele vai trazer um grande aprendizado humano para o ser humano. Primeiro que é exatamente essa questão você vê essas coisas de globalização, essas coisas, né, por exemplo, na China, né, a grande maioria das coisas é feita na China. Isso aí é um erro estratégico brutal para o mundo, né? Você vê agora, né, a gente ficou sem matéria-prima, né, porque tudo é feito na China, né? Então, assim, é um mercado de trabalho, eu acho que as pessoas vai ter que mudar essa questão. O mundo vai ter que ser mais assim, mais humano, né? A produção ela vai ter que visar o bem das pessoas, assim, né? O bem da sociedade, né? Não precisa ter tanta ganância com dinheiro, né? Tanta ganância, né? O mundo ele pode viver bem, assim, distribuindo a riqueza, né? Distribuindo a riqueza. Por que uns têm tanto, uns têm tão pouco, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, que sempre foi a maior potência do mundo mundial até então. Eu acho que isso vai repercutir muito na cultura americana e provavelmente que tem uma influência sobre o mundo muito grande. Eu acho que eles vão começar a repensar aquele American Way of Life deles, né, de que time is money, né? Aquela coisa né? E a outra questão interessante é a questão do ser humano, nesse período de confinamento, ele está tendo uma oportunidade de se voltar mais para dentro, que eu acho que é outra coisa importante. Porque eu acho que a revolução ela começa quando as pessoas começam a se interiorizar mais. Eu sempre acreditei nisso, né? E essa interiorização que está sendo levada nesse período de pandemia aí, eu acho que vai fazer o mundo refletir sobre a maneira como estamos vivendo. Então, tudo tem seu lado positivo, né? Tudo tem seu lado. Eu acredito piamente que essa pandemia vai passar. Entende? Eu não sei se vai demorar 3 meses, se vai demorar 6 meses, mas ela vai passar. Tá? E a mortalidade provavelmente vai ser baixa. Vai ser baixa. Só que como vai pegar muita gente, né? Assim, muita gente, e muita gente vai pegar a coisa grave, a mortalidade, assim, o número de, não é mortalidade assim, percentual, mas o número de mortos vai ser muito grande. Então, eu também sou esperançoso que vai surgir um medicamento eficaz. Eu aposto, a minha aposta está nos antirretrovirais. Deixa eu lhe interromper, porque eu quero entrar justamente nessa parte sobre os medicamentos e vacinas no próximo bloco. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos.
Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta e estamos entrevistando o Dr. Marco Lizerri, que é infectologista. Dr. Marco, eu lhe interrompi no bloco anterior e lhe peço desculpas quando o senhor começou a falar dos tratamentos do Covid, do coronavírus. Eu queria que o senhor falasse primeiro o que está sendo usado e aplicado aqui em Petrópolis, se efetivamente a cloroxina, como é? Cloroquina. Isso. Ela realmente está sendo utilizada aqui e se está fazendo efeito. Como é que o senhor tem visto, visualizado, acompanhado esse processo? Olha, o problema que tem, assim, com relação aos medicamentos é que nós estamos usando ainda experimentalmente, né? Porque ainda não existem trabalhos consistentes com relação à eficácia da cloroquina. Mas nós estamos usando a cloroquina com a azitromicina, né? Em todos os pacientes? Em todos os pacientes internados. Internados. Né? Porque, assim,
para fazer em casa, ainda como a gente não tem as evidências ainda, para fazer para o paciente tomar em casa é complicado por causa das arritmias cardíacas. Quer dizer, quem tem problemas cardíacos não pode tomar cloroquina? Tem que ser avaliado e tem que ser dentro do hospital. Né? Tem que ser avaliado antes, tem que colher o eletro, tem que colher os eletrólitos, ver se está tudo direitinho na parte cardíaca. Né? Pessoal que toma antiarrítmico não pode. Né? Amiodarona, ritmonorme, essas coisas aí não pode não. Mas, na verdade, nós temos observado o seguinte, a gente não está observando ainda uma melhora grande com esses medicamentos. Eu acho o suporte que está mais ativo, né? Mas como a gente ainda, para a gente poder falar, a gente teria que ter um N de pacientes muito maior, teria que ter um número de casos muito maior para a gente avaliar, né, o efeito do medicamento. Tem muitos medicamentos que estão em fase avançada já de pesquisa, mas eu volto a dizer assim, a minha aposta ainda são os antirretrovirais, né? Nos Estados Unidos estão usando o Remdesivir, que é um antirretroviral novo, e ainda não saíram trabalhos consistentes sobre o Remdesivir, mas o que eu já li a respeito parece que eles estão tendo um resultado satisfatório. A cloroquina, o efeito dela, eu não acredito que ela tenha efeito sobre o vírus diretamente, não. Eu acho que ela tem um efeito anti-inflamatório muito grande, que diminui a inflamação no caso do paciente que está com uma forma mais, assim, leve e moderada. Então ela diminui a inflamação e faz com que o indivíduo não evolua para aquelas formas graves que tem que ir para a intubação e que precisa de ventilação mecânica. Eu acho que é a grande vantagem da cloroquina e da azitromicina. E acredito nisso, eu acredito que tem um efeito anti-inflamatório importante, mas a gente ainda não tem consistência científica para poder afirmar as coisas ainda. Mas eu assim, na minha experiência com os meus pacientes, eu tenho observado, principalmente os que estão na fase moderada, eu tenho observado uma boa evolução e eles não evoluem para ventilação mecânica, para as formas mais graves. Então, eu já acompanhei alguns pacientes, né, bastante, já estou ficando com uma experiência boa com relação ao Covid, mas assim, ainda para você poder afirmar, você tem que ter um número de casos muito grande, né, para você poder fazer essa afirmação. Em São Paulo, na Prevent Senior, foi feito um estudo com um número razoavelmente grande de casos e saiu um relatório. Não sei se o senhor teve contato com esse relatório. E agora as pessoas já estão batendo nesse relatório. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Principalmente, eu sinceramente, eu não achei muito, não vi muita consistência no trabalho da Prevent Senior, não. Vacinas. Todos somos sabedores que o tempo de confecção, de criação de uma vacina não é um tempo muito curto. Não. Até porque exige uma série de testagens, né? E, enfim, até a vacina ficar pronta e ser aplicada, em alguns casos, chega-se até 2 anos. Está sendo anunciada uma vacina agora para setembro. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Então, o que acontece é o seguinte, os israelenses, eles estavam fazendo uma pesquisa para outra doença, tá? E parece que teve algum resultado contra o coronavírus. E como já é uma pesquisa que já está avançada, parece que eles já começaram a fazer a testagem.
Mas para você ter o resultado, você tem que ter a pessoa para você testar e você tem que esperar para ver se a pessoa vai produzir anticorpo. Então, isso daí, vamos dizer aí, para botar no mercado, que realmente tem eficácia, dos efeitos colaterais, essas coisas todas, 1 ano. 1 ano. Quer dizer que essa estimativa para setembro provavelmente não vai se concretizar? Não, como eu lhe falei, já vai começar a testagem em pessoas que vão se colocar à disposição para testar a vacina. Agora, para ser liberada, assim, você tem que ver depois se realmente os pacientes estão produzindo anticorpo. E esses outros remédios que estão sendo testados e avaliados, inclusive na Unicamp em São Paulo, que me parece, não tenho bem certeza desse número, são 2.000 remédios que estão sendo avaliados para ver se interagem com o vírus e ou eliminam, ou então melhoram as condições dos pacientes. O senhor tem alguma coisa a falar a respeito? Não, o que eu tenho a falar é que os chineses já fizeram essa pesquisa, né? E realmente não teve consistência nenhuma. Não é? Não. Assim, eu fiquei bobo de ver o ministro lá, parece que é da Ciência e Tecnologia, né? Isso. Falando que já estava com... Meu Deus do céu, aquilo ali os chineses já publicaram, trabalhos sobre isso já. Já uma coisa E não tem efetividade nenhuma. Não tem resultado. É o mesmo efeito, o efeito seria semelhante ao da cloroquina. Só que o potencial anti-inflamatório da cloroquina, ele é muito maior do que do Anita, né, que é o remédio que está sendo testado. E os chineses já tinham testado. Assim, o que acontece é que esse remédio, por que ele está sendo testado? É porque ele tem uma eficácia sobre alguns vírus. Tá? Por exemplo, essas gastroenterites virais, por exemplo, o Anita tem uma resposta muito boa. Mas, assim, não é a solução do problema. Como eu te falei, eu acho assim que o remédio que tem uma eficácia sobre o vírus diretamente, eu jogo todas as minhas pedras nos antirretrovirais. Por enquanto, como a gente ainda não tem esse tipo de resposta, a gente mantém ainda a cloroquina com a azitromicina, que tem um efeito anti-inflamatório razoável. Porque, na verdade, o estrago que é feito pelo vírus não é só provocado pelo vírus, é que ele provoca uma cascata inflamatória monstruosa nesses pacientes que evoluem para as formas graves. Então, se você inibir essa cascata inflamatória, tá, você vai impedir que esse doente evolua para ventilação mecânica. Então, já é um grande ganho, né? É um grande ganho. E assim, eu não posso afirmar que a cloroquina tem um efeito maravilhoso, porque, como eu lhe falei, a gente não tem consistência científica ainda com relação a isso, né? Já estão sendo produzidos vários trabalhos aí a nível mundial, randomizados, mas a gente ainda não tem resposta de instituições sérias, né, realmente sérias, né, que fazem pesquisas sérias, né? Você vê lá as publicações lá do New England Journal, né, por enquanto não tem nenhuma evidência de que a cloroquina atua sobre o vírus. Sobre a cascata inflamatória, eu posso afirmar que sim. E ela inibe exatamente a evolução para essas formas mais graves. Muito bem. Doutor Marco, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Digo ao senhor que é o último do nosso programa. Portanto, fique conosco, serão só 2 minutos e já voltamos.
ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Marco Lizerri, que é infectologista. Dr. Marco, no intervalo a gente estava conversando aqui, o senhor me falou uma curiosidade, que eu vou levar a título de curiosidade aos nossos telespectadores também, que pacientes aidéticos, e eu lhe forneci um dado que moradores de rua também não estão adquirindo o coronavírus. E senhor, eu queria que o senhor explicasse, porque o senhor esteve conversando com colegas no Rio de Janeiro a respeito disso. Seria porque já tomam uma gama de remédios, praticamente uma mini farmácia de remédios para conter a AIDS, etc. e tal, né? Eles adquirem uma certa imunidade com relação a isso? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, a gente ainda não tem trabalho sobre isso assim para fazer afirmação. A gente só constata que realmente os pacientes HIV aqui da cidade, assim, pelo menos os meus pacientes lá do DIP, realmente não, por enquanto não tem nenhum com Covid. Mas a gente não tem ainda um substrato científico para fazer essa afirmação. Mas eu, volto a dizer, eu jogo todas as minhas pedras nos antirretrovirais. Muito bem. Doutor Marco, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, nosso tempo já está se esgotando, então eu gostaria de abrir aqui um espaço para o senhor pode utilizar à vontade, de uns 2 ou 3 minutos, para suas despedidas. Bom, pessoal, assim, muito agradecido por ter participado aqui dessa entrevista. Eu achei que foi muito positivo. E eu peço a vocês, amigos, que respeitem o isolamento social, né? Fique em casa por enquanto. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Essa pandemia vai acabar. Pode ficar tranquilo que vai acabar, né? Mas a gente tem que manter isso daí para ter ventilação mecânica para os casos graves, né? Mais pessoas terem acesso à ventilação mecânica.
E vamos aí, né, fazendo as nossas orações aí para que isso aí passe rapidamente e o Brasil se restabeleça, né, tanto na parte sanitária como econômica, né? Muito bem. Doutor Marco, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos que o senhor prestou aos nossos telespectadores. Eu queria dizer à senhora e ao senhor que semana que vem teremos um novo programa, uma nova entrevista, um novo bate-papo, levando mais informações a respeito de algum ramo da medicina. Eu queria mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, agradecer a paciência e a gentileza com que estão recebendo o nosso programa nessas duas praças. Eu queria desejar à senhora e ao senhor, não só desejar, como primeiramente agradecer, também a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. E desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. TVC 16. Aqui você se vê.